Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Tô sentindo uma unção diferente nesse lugar, hein? Glória a Jesus por isso, né? Deus é bom, né, igreja? Domingo nós fechando a semana, entrando a semana, né? Domingo a gente tem maneira de falar que tá fechando, mas nós estamos começando a semana, né? Com chave de ouro. E é assim que nós devemos viver a vida, sempre pondo Deus em primeiro lugar, não é mesmo? Glória a Jesus. Creio que hoje, mais uma vez, o Senhor vai ter uma palavra abençoada para nossas vidas. E para mim é motivo de alegria, mais uma vez, poder compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração com a igreja. Abra a tua Bíblia comigo, livro de Salmos. Por coincidência, né, Salmo 101, o pastor pregou o Salmo 100 no último culto, né? Como que Deus, né? Deus é bom a todo momento. Saúdo meus irmãos de casa também, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você também seja visitado nessa noite, que você possa desfrutar desta palavra, que ela venha te enriquecer, venha te abençoar, você e a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Salmo 101. O pastor pregou Salmo 100, nós somos muito edificados aqui. Eu dei até um testemunho aqui de como esse louvor marcou a minha vida. Em alguns momentos ele deixou marcas, né? Salmo 100, quando fala pra gente celebrar o Senhor com júbilo, com alegria, né? E é assim que o Senhor agrada, quando nós entramos na presença dele, sempre com alegria, sempre entendendo a sua grandeza, a sua majestade, sempre entendendo a importância dele em nossas vidas, porque sem ele nós não somos nada, 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 nada. E esse salmo ele vai retratar para a gente um pouco de Davi, né? Que foi, na minha opinião e na de muitos, acredito, o maior rei que Israel teve, né? Um rei pequeno, mas grande em obras, né? Grande em testemunhos, né? E o rei Davi, quando ele foi tomar posse do reinado dele, acredito eu que foi o momento que ele escreveu esse salmo, quando ele estava prestes a tomar posse daquela cadeira, a qual ele tanto desejava, mas ele soube esperar o tempo do Senhor, né? Ele soube esperar que a vontade do Senhor se cumprisse, não no tempo dele, porque ele já tinha promessa, já tinha sido ungido, mas ele esperou o momento que o Senhor o colocasse ali, né? Ele teve 1000 oportunidades de fazer a coisa acontecer no tempo dele, da maneira dele, né? Muitas das vezes ele teve ali diante de Saul ali, e poderia ter eliminado Saul para poder tomar o cargo dele, que o Senhor tinha dado ele, tinha elegido ele ali, ungido ele como rei, mas não, ele esperou, ele respeitou o momento de Deus. É um grande exemplo para a gente, o rei Davi. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, mais uma noite eu te agradeço por este privilégio, Pai. Te agradeço por essa oportunidade, por essa palavra. Nesse momento o Senhor venha tomar o teu lugar de honra, meu Pai. Soltamos os meus lábios e que seja feita aqui a tua vontade através do seu santo e doce Espírito. Ó Espírito Santo, flua através dos meus lábios e encha a igreja, meu Pai. Encha a igreja com sabedoria divina, com entendimento, com discernimento. Prepara cada coração nessa noite como a terra fértil e que esta semente que venha a ser lançada, ela possa gerar frutos, ela possa educar, ela possa renovar, restituir, curar, meu Pai, libertar vidas neste lugar. Que esta palavra venha nos enriquecer, pois esse é o objetivo dela, nos tornar ricos na fé, ricos no amor, na esperança e na misericórdia. Obrigado, Deus, por esse privilégio. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra, Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles
que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém? Gostaria que você saudasse essa palavra com a salva de palmas, glorificasse o nome do Senhor. Glória a Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grande, Senhor, Tu és fiel. Obrigado, Deus, por esta palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, essa palavra, como eu disse, ela retrata aqui um relato de um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi era esse homem, um pequeno homem, um homem, né, até rejeitado pela família ali, pela sua pequena aparência, pelo que a família via ele com os olhos carnais ali, um homem que não tinha credibilidade, era um homem que, de alguma forma, aos olhos humanos, nunca chegaria aonde chegou. Mas Deus escolheu Davi, Deus surpreendeu a sua família, Deus surpreendeu muitas pessoas através daquele pequeno homem. E é isso que o Senhor faz, né, nas nossas vidas. Ele nos surpreende a cada dia com os seus feitos, com as suas obras, com as suas atitudes. Nós vivemos em expectativa quando vivemos na presença do Senhor. A cada dia Ele tem algo novo, Ele tem algo que nos traz alegria, nos traz júbilo, né, como o pastor bem pregou, que o júbilo é um êxtase, é uma alegria diferente da alegria que nós temos no mundo. O Senhor tem esse poder, Ele tem essa unção, Ele tem essa capacidade de fazer com que a gente viva situações além do que nós possamos imaginar. E Davi, ele viveu coisas que ele também não esperava viver, né? Ele desfrutou de momentos que ele não esperava desfrutar. E Deus usou Davi muito. E nesse salmo, Davi, ele relata como se fosse o próprio Deus falando comigo, com você. Ele, nesse salmo, mal acredito, ele sabia que essa palavra, esse salmo escrito por ele, inspirado pelo Espírito Santo, seria boca de Deus para mim e para a sua vida. Talvez ele imaginasse assim, vou trazer uma instrução, um testemunho, algo que eu estou sentindo, algo que, né, eu preciso compartilhar, mas mal esperava ele que esse salmo, que essa palavra seria tão usada e seria tão tremenda na vida de milhares e milhares de pessoas, em várias gerações. Acho que ele não imaginava isso. Assim como você também, às vezes, não imagina o quanto a sua história, o seu testemunho, a sua vivência com Deus pode ser importante em outras gerações, dentro da sua família, dentro da sua descendência, mas também ao longo de outras gerações que virão. E que, se você deixar essa marca, esse testemunho, esse legado, pessoas também irão alimentar daquilo que você viveu, daquela experiência que você teve com o Senhor Jesus. Por isso devemos ser uma árvore frutífera, devemos estar sempre focados em ajuntar tesouros no céu, em deixar um bom testemunho, um bom legado, em glorificar a Deus com as nossas atitudes, escolhas e obras, porque isso vai ficar. Todas as outras coisas que nós fizermos neste mundo, seja boa ou ruim, mas que seja para a nossa glória, para a nossa honra, vão ser esquecidas, vão ser apagadas. Mas aquilo que nós fizermos para Deus, aquilo que nós fizermos para glorificar o nome do Senhor,
irá acrescentar na vida de muitos. Então, há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa responsabilidade de glorificar a Deus, ela abençoa muitas vidas. E Davi aqui, ele vem trazendo algo assim, extremamente importante em relação ao seu cuidado com a responsabilidade que estava sobre as mãos dele. Ele tinha uma responsabilidade tremenda de cuidar de um reino. Ele, tão pequeno, sabia a grandeza deste reino, porque não era um reino qualquer, era o reino do nosso Senhor Jesus, era o reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, era o Rei dos Reis. Não era um rei comum, não era um homem, né, comum, mas sim o Todo-Poderoso, o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então Davi sabia da sua responsabilidade, e ele começa a orar. Esse texto, ele é uma oração ao Senhor, é um diálogo, que ele rasga o coração e que ele tenta colocar diante do Senhor toda a sua responsabilidade, a sua lealdade, a sua vontade de fazer a coisa certa. Quantas vezes nós temos a vontade de fazer a coisa certa, e às vezes fraquejamos. O desejo é de acertar o alvo, mas às vezes nós fraquejamos, igreja. Como eu disse lá na casa até um outro dia, Deus me usou numa palavra que eu acredito ser muito edificante. Nós somos humanos ainda. Nós ainda não temos um corpo revestido de glória e de poder. Nós temos um poder que habita em nós, mas esse poder conflita a cada momento com as nossas fraquezas, com as nossas mazelas, com a nossa falta de conhecimento. Esse poder, ele existe dentro de nós, mas ele ainda encontra dificuldades para estar operando em nós, e nós é que dificultamos. Davi foi um que, por alguns momentos da sua vida, também dificultou a vontade de Deus ser soberana sobre a vida dele. Por alguns momentos ele deixou a vontade dele vencer. Assim somos nós. Às vezes nós também deixamos a nossa vontade sobressair. E essa vontade às vezes nos castiga, nos traz algumas dores, né? Porque a nossa vontade, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável. Agora do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Davi começa falando algo que eu e você temos que atinar. Ele fala: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Ele começa essa oração exaltando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ele começa essa oração adorando a Deus. E deixa um grande exemplo para mim e para você, como nós temos nos colocado na presença de Deus. Será que nós já abrimos a boca para pedir: Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz isso pela minha família, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, sem o Senhor eu não vou conseguir? Será que nós estamos chegando na presença dele somente buscando os nossos próprios interesses? Davi, ele usa o mesmo exemplo que o nosso Senhor Jesus usou quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus nos ensinou uma oração simples, eficaz e poderosa, que é o nosso Pai Nosso. Ele começa exaltando: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ali o Senhor Jesus mostra a importância de adorarmos a Deus em primeiro lugar. Às vezes nós pecamos porque nós entramos na presença dele buscando não adorá-lo como ele merece ser adorado, buscando não exaltá-lo como ele merece ser exaltado. Às vezes nós entramos na presença dele com tanta rapidez e com tanta hora marcada, que às vezes esquecemos de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que quer ouvir dos nossos lábios uma palavra de amor, uma palavra de carinho, de respeito, de temor por ele. Ele anseia por essa adoração, e ele deu ao povo de Israel várias guerras sobre as mãos
dando este exemplo: me adore, somente me adore, pois eu destruirei os inimigos, eu vencerei a peleja, somente me adore. Exemplos nós temos bíblicos, exemplos nós temos a todo momento, que a adoração é tudo. A oração, ela precisa de uma adoração, ela precisa de um coração rasgado e contrito diante de Deus. Ela precisa de um coração que vem assim, chamar a atenção do Senhor. E esse texto mostra também, Davi, ele gostava de cantar, ele gostava de tocar, de dançar na presença do Senhor. Ele tinha essa alegria. Ele tinha alegria de levar ao Senhor a alegria que o Senhor dava a ele. Era uma retribuição aquilo que ele sentia. Davi, em alguns outros textos, ele declara esse grande prazer que ele tinha em estar na presença do Senhor. E aqui ele tinha uma responsabilidade, ele começa buscando adorar, para que depois o Senhor o viesse instruir, capacitar e direcionar para que esses feitos, para que essa obra, para que esse exercício dele, junto a esse reinado, viesse ser bem-aventurado, viesse ter um bom resultado. E ele começa a declarar a sua vontade em fazer a coisa certa. Versículo 2 ele diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Ou seja, ele começa a fazer ali uma declaração de fidelidade. Eu quero ser fiel, eu quero ser reto. Eu quero me libertar, me livrar daquilo que eu sei que me corrompe, que me afasta das tuas bênçãos, que me afasta de ter o teu Espírito sobre a minha vida. Salmo 51, quando ele está ali totalmente dilacerado, ele coloca diante do Senhor essa vontade, esse desejo de não perder o Espírito de Deus sobre a vida dele. Você pode fazer o que for comigo, Senhor, mas não afasta de mim esse Espírito. Não afasta de mim essa unção, este prazer, essa alegria que só o Senhor pode me dar. Davi era visitado, Davi ele era como você que sente a presença de Deus e quer ficar nessa presença por horas. Ele era visitado. Davi ele sabia o quanto era prazeroso sentir a presença de Deus. E ele começa a declarar: quando o Senhor virá, quando o Senhor me encherá, quando serão as tuas visitações. Às vezes passamos dias, meses, sem sermos visitados. Estamos dentro da igreja e não sentimos a presença do Pai. É triste, igreja. Mas hoje eu cheguei aqui, eu vi algo diferente nesse lugar. Nós oramos por isso, nós semeamos sementes para que esse lugar viesse ser um lugar avivado, pessoas ansiando pela presença de Deus, sentindo a presença de Deus, desfrutando dessa presença, vivendo algo que não é natural, mas que é realmente sobrenatural. Nós queremos viver isso e contemplar isso, nós queremos que essa experiência que nós temos, que você também tenha, que os nossos amigos também tenham, que a nossa família também tenha. E Davi, ele fala com o Senhor: eu quero andar com inteligência, Senhor, eu preciso ser inteligente. Ele sabia que só o Senhor o tornaria ele capaz, mas ele declara a sua vontade, o seu desejo. Eu quero andar com inteligência, eu quero ser reto, eu quero ser fiel. São orações que eu e você devemos fazer todos os dias, porque nós sabemos o quanto somos falhos. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, aos pés dele, do nosso desejo de ser fiel a Ele, Ele nos dá essa condição, Ele nos dá essa capacidade. Ele nos faz ser realmente forte diante de nossas mazelas, diante de nossas fraquezas. A misericórdia dele, ela vai se renovando e ela vai nos guiando e nos restaurando a cada queda, a cada tomba, a cada tropeço. A misericórdia dele vai curando, vai nos santificando. Por isso a misericórdia dele precisa ser renovada a cada manhã em nossas vidas.
E ele diz: quando virás a mim, Senhor, eu anseio pela tua visitação, eu anseio por este momento. Será que você tem orado assim? Eu quero sentir o que os outros sentem, as experiências que os outros têm que eu ainda não tive. Basta você desejar o batismo com o Espírito Santo, o sobrenatural sobre a sua vida, o falar em línguas. Você precisa desejar os dons, você precisa desejar a presença do Senhor. As coisas não vão acontecer se você ignorá-las e não desejá-las, ou seja, deixar as coisas acontecer de qualquer forma. Não, nós precisamos desejar. Mas quando nós desejamos, a coisa acontece, igreja. Quando nós ansiamos por aquilo que agrada a Deus, a coisa acontece. E acontece de uma forma sobrenatural. Nos pega de surpresa. Naqueles 21 dias que nós passamos ali subindo o monte, nós ansiávamos por algo de Deus, por uma resposta, por um mover. E nós somos extremamente impactados naquele lugar, igreja. Houve um sacrifício, houve um preço ali que o que nós recebemos não tinha preço. O que nós fizemos foi muito pouco para receber o que nós recebemos lá. Deus preparou naquele monte um dia para nós. Um dia especial naqueles 21 dias para nós. Quem estava ali desfrutou daquele dia. Foi algo muito forte. Foi algo muito forte. Vocês lembram um dia que choveu? Choveu muito à noite. E naquele dia, o monte estava reservado para nós que estávamos ali. Não tinha ninguém no monte. Somente nós, igreja. E ali houve uma experiência sobrenatural. Sobrenatural. Algo que o Senhor quis fazer em particular para que ninguém visse, mas para que nós entendêssemos o quanto Ele tinha agradado e o quanto Ele estava conosco junto àquela peleja. Foi algo muito lindo, muito bonito. E Davi, ele tinha esse desejo, ele tinha esse anseio a cada momento de sentir algo sobrenatural, de ser reto, de ser fiel. Ele fala: andarei em minha casa com o coração sincero. É tudo que o Senhor quer de mim e de você, sinceridade. Às vezes temos vergonha de colocar diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas fraquezas, de tão terríveis que são. Às vezes sentimos vergonha de falar com o Senhor, mas Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero ser o teu melhor amigo. Eu quero ser aquele que você confidencia tudo. Eu quero ser aquele que você abre o coração e não tem medo de desabafar. Talvez você tenha desabafado com pessoas erradas. Talvez você tenha colocado diante de pessoas erradas aquilo que é preciso colocar diante do Pai. Rasga o teu coração para o Senhor. Seja sincero. Fale com Ele do que você precisa, do que você deseja, do que você anseia. Coloca diante dEle a sua fragilidade, a sua pequenez, porque Ele te conhece. Ele me conhece. Paulo era um homem assim. Paulo era muito sincero. Quando Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu preciso fazer eu não faço, eu sou um miserável. Paulo ali está rasgando o coração e confiando na amizade que ele tinha com aquele que tinha, de alguma forma, tido um encontro sobrenatural com ele, que tinha abrido os olhos dele e tirado várias escamas, vários bloqueios, várias barreiras foram quebradas ali com aquele encontro que o Senhor Jesus teve com Paulo. E Paulo, ele confiava no Senhor, ele sabia que com o Senhor não tinha meias palavras, que ele podia ser sincero. Então aqui ele fala: andarei na minha casa com o coração sincero.
Porque nós vimos a sinceridade de Davi ali quando ele pecou, e pecou feio. Ele custou cair-se, mas quando ele caiu, ele se rasgou, ele se humilhou, ele foi ao pó. E ele clamou, como eu disse, para que ele não viesse ser abandonado, para que ele não viesse ser rejeitado, e para que ele não mais viesse perder aquilo que tanto era precioso na vida dele. Então esse coração sincero que ele coloca, que ele queria ter na casa dele, é também um exemplo para mim e para você, que temos que ser o que somos. O que somos em casa, na nossa casa, temos que ser na igreja. O que somos na igreja, temos que ser em casa. O que somos na igreja, temos que ser no nosso trabalho. O que somos no nosso trabalho, temos que ser na igreja. Infelizmente, tem pessoas que vivem uma falsidade, não uma sinceridade. No altar é uma coisa, mas na vida pessoal é outra. Mas as máscaras estão caindo. Os escândalos estão aí a cada dia. E não adianta, porque nada que está em oculto vai ficar em oculto. Tudo que está em oculto um dia será revelado. Não adianta ser bonzinho só quando os irmãos estão por perto. Temos que ser sinceros, temos que mostrar, sou ser humano, sou falho. Eu estou aqui no altar, igreja, mas eu sou um desses. Eu falho todo dia. Mas Deus sabe o quanto eu me entristeço com isso. O quanto eu queria me livrar deste homem falho, deste homem miserável, que às vezes me traz vergonha. Queria. Eu desejo isso, eu desejaria ser um homem realmente perfeito e reto diante do Senhor. Eu anseio por isso, mas eu sei das minhas limitações. Mas eu sei que tem um Deus também que tem cuidado e tem me aperfeiçoado a cada dia. Tem me livrado de muitas coisas e eu acredito que vai me livrar de muitas outras. Então ele conhece a sinceridade do meu coração, mesmo que a minha esposa, que durma do meu lado, que vive comigo, às vezes não conhece, ele conhece. Às vezes a minha mãe que me gerou não conhece o que ele conhece. Ele está falando com você, eu te conheço. Eu te conheço. Eu te criei. Eu te criei para o meu louvor, para a minha glória. Não se deixa abater pela culpa, não se deixa abater pela opressão que o pecado tenta fazer e impor na sua mente, na sua vida. Seja livre, ele está falando com vocês à noite, seja sincero, seja livre, me adore, me busque, anseie pela retidão e eu farei de você uma pessoa prudente, irrepreensível, inabalável, porque quando o meu espírito habitar na sua vida, quando o meu espírito estiver na sua vida, você será como Daniel, que tinha um espírito excelente, que aonde estava fazia diferença, que não tinha medo de leões, que não tinha medo de cumprir o seu chamado. Mesmo que o mundo se levantasse, mesmo que tudo se levantasse, o compromisso dele em primeiro lugar, mesmo que sofresse ameaças. Nós estamos caminhando para tempos difíceis, igreja. E o Senhor quer preparar a sua igreja. Vai passar uma peneira, e uma peneira muito fina, e poucos permanecerão de pé. É uma triste realidade, mas nós estamos bem próximos disso. Bem próximos disso. E quem não colocá-lo em primeiro lugar, e quem não estiver disposto a morrer pelo Evangelho, a dar sua vida pelo Evangelho, não vai suportar as lutas, não vai suportar a pressão. E Davi, que ele continua o texto no versículo 3, falando algo que corrompe, que suja, algo que de alguma forma vai nos corroendo aos poucos, e tem o poder de nos iludir. Ele fala, não porei coisas más, não porei coisa má diante dos meus olhos.
Quantas vezes nós pecamos nesse sentido? A mídia, a própria televisão aberta, hoje em dia tem oferecido para nós um alimento imundo, um alimento que corrompe, que distorce a verdade, que tira a glória de Deus de nossas vidas. Uma televisão aberta que poderia ser um canal para abençoar as nossas vidas, ela corrompe, ela destrói a nossa mente, ela nos leva para um caminho totalmente errado. E se nós não estivermos atentos a isso, facilmente somos enganados. Facilmente somos enganados. Zé, pega, vamos guardar nada. Glória a Jesus. E ele fala: não porei coisas más diante dos meus olhos. Quem lembra como Davi caiu? Obrigado. Quem lembra? Ele estava ali sobre a sua varanda. E aí ele decidiu olhar onde não devia. Como o pastor já falou, que nem o pastor, talvez ele já tinha olhado outras vezes. Talvez ele já tinha cobiçado outras vezes, mas até um dia ele não suportar. A nossa mente, ela é vulnerável aos nossos olhos. Aonde colocamos os nossos olhos influencia diretamente naquilo que vamos gerar. Eu um dia trouxe uma palavra dessa lá em casa, eu gostei muito da revelação que Deus me deu, quando falava de Jacó, né? Quem lembra da história de Jacó, quando Jacó colocava aqueles animais ali para olhar as varas ali, né? E aquilo que ela olhava, ela gerava, né? E assim somos nós. Aonde nós colocamos os nossos olhos, aquilo começa a ser gerado dentro de nós. Se colocarmos os nossos olhos na prostituição, aquilo começa a ser gerado em nós. Se colocarmos os nossos olhos na glória de Deus, aquilo começa a ser gerado em nós. Então há uma necessidade de vigilância e de escolha. Porque aquilo que nós desejarmos, aquilo irá acontecer. Se a pessoa desejar muito aquilo que é impuro, ele será escravo do que é impuro. Mas se ele desejar muito aquilo que é santo, ele será escravo do que é santo. E Davi, ele pecou, ele falhou nesse quesito. Mas ele teve a humildade de reconhecer. Que é algo que nós temos que ter a cada segundo. Não vou colocar a cada minuto, não, a cada segundo. Porque nós falhamos todo momento. Mas se eu tenho a humildade de falar, eu preciso melhorar. Eu preciso largar isso. Eu desejo, Senhor. Eu sei o quanto isso está me arrebentando por dentro. Eu sei o quanto isso está me machucando, está me escravizando. Eu quero ser melhor. Se eu rasgar o coração e se eu desejar, se eu pôr a minha cara no pó, Ele vai me libertar, Ele vai te libertar. Então é o que nós desejamos. Davi desejava não pôr os olhos em coisa má, mas no momento da vida, as circunstâncias fez com que ele colocasse. Mas ele se arrependeu, ele se humilhou e ele teve a misericórdia sobre a vida dele. Ele teve. E a misericórdia vem quando nós abrimos portas para ela. Aquele que se humilha, ele será exaltado. Às vezes as pessoas têm vergonha de se humilhar na presença de Deus. Se humilhe. Rasga o coração, entra para o seu quarto, fecha a porta e rasga o verbo.
Eu não aguento mais essa situação, Senhor. Eu quero mudança, eu preciso. Eu estou cansado de ser envergonhado diante do Senhor. Eu não consigo olhar para a cara dos irmãos. Eu não consigo ir na igreja, eu não consigo. Por quê? Eu quero ser diferente. Eu preciso. Eu quero ser um vaso de honra e não de desonra. Esse rasgar o coração vai mexer com o Senhor, igreja. Esse rasgar o coração vai trazer a condição de você ser verdadeiramente livre. Porque não é uma ou duas cadeias que prende eu e a você, não. São várias cadeias. São várias que precisam dessa confissão, desse arrependimento, desse rasgar o eu diante do Senhor. Você sai de uma, vem outra, você sai de uma, vem outra. Mas é assim, é uma luta, nós estamos em uma busca, buscando uma conquista que já foi dada na cruz. Mas nós temos que honrar essa conquista com o nosso preço, com a nossa busca pela santificação, com a nossa busca pela adoração, com a nossa busca pelas boas obras. Quanto está sendo difícil hoje ajudar as pessoas, igreja? Está difícil. Até o bem está difícil de ser feito. O mundo está tão difícil de viver nesse mundo que até para você ajudar, você está encontrando dificuldade. Até para ajudar. Até para você ser bom, você está encontrando dificuldade. Porque se nós olharmos para o homem, nós não conseguimos ser bom com o homem. Nós só conseguimos ser bons quando olhamos para Jesus. Aí nós conseguimos resplandecer a bondade dele. Se nós olharmos para o homem, nós vamos nos decepcionar, nos frustrar, nós vamos perder a vontade de fazer o bem. Por isso ele disse, não vos cansei de fazer o bem, porque no seu tempo você irá colher. Quantas pessoas estão cansando de fazer o bem? Estão perdendo como disse, a palavra diz, né? O amor vai se esfriar, a vontade vai se esfriar cada dia mais. E voltando para o texto, ele fala, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ou seja, em outras palavras, Davi, quando ele via pessoas se corromper, quando ele via pessoas se desviar do propósito, pessoas desistirem da bondade, da justiça, da misericórdia, da verdade, ele se aborrecia, ele se entristecia. Tem pessoas que vê o irmão cair e ainda julgam, e ainda pisam no irmão ainda. De vez compadecer daquela queda, daquela circunstância, daquela situação, a pessoa ainda fala, mas eu sabia, estava escrito que ele ia cair, só ficava dando mole, vacilando, fazendo isso. Começa a julgar o irmão. Começa de, em vez de ajudar, é pisar mais ainda na situação. Cadê o amor? Então Davi, ele era aquele que aborrecia, ele fala, isso não vai pegar em mim, eu quero ser diferente, eu quero resistir ao mal, eu quero ter a capacidade de ser realmente fiel e constante, porque o que tem de pessoas inconstantes não é brincadeira, igreja. A pessoa inconstante, ela nunca é vencedora, porque na hora que ela está quase alcançando, algo desmotiva ela volta para trás, ela recua. E a palavra de Deus fala que aquele que recuar, o Senhor não tem prazer na alma dele. Ela chega perto da vitória, mas aí o inimigo já sabe que ela é dessas de retroceder, ele vai lá e age para ela se frustrar, se decepcionar, se angustiar, ela vai e recua. Ela é inconstante, tudo que ela pega para fazer, ela não consegue terminar.
ela não consegue finalizar, ela sempre para no meio do caminho. Davi não, ele falou, eu quero ser fiel até o fim, eu estou pegando esse reinado, eu estou sentando nessa cadeira, eu quero ir fiel ao Senhor até os meus últimos dias, até o fim do meu reinado, eu quero ser fiel, eu quero ser constante, Senhor. É o que nós devemos colocar nas nossas orações. Eu não quero estar na tua presença por momentos, mas eu quero estar na tua presença em plenitude. Eu quero estar totalmente na tua presença todos os dias. Não é somente 1 minuto, 10 minutos, meia hora, 1 hora, que eu quero desfrutar do sobrenatural. Eu quero andar no sobrenatural. Eu quero pisar no sobrenatural. Não é por pouco tempo, por algum momento. Não, eu quero andar pelo sobrenatural. Outro dia passou um irmão perto de mim, gente, o que é aquilo? Eu fiquei assim, espantado. Eu estava comprando uns tomates para fazer um negócio das pizzas lá. Eu estava comprando os negócios aí. Eu estava na banca assim, um rapaz passou. O rapaz passou falando em línguas assim, orando e falando. Eu falei, meu Deus. Mas na hora que ele passou, parecia que estava passando uma legião com ele. Arrepiei dos pés à cabeça. A unção que aquele rapaz tinha, se você olhar para ele, você não dá nada. Ele passou de cabecinha baixa, orando, falando em línguas. Eu falei, meu Deus do céu, que unção é essa? Ele estava andando no sobrenatural naquele momento. Ele estava vivendo algo de outro mundo naquele momento. E eu senti aquela unção, igreja. Deus me fez enxergar aquele homem, não sei porquê, mas eu senti algo muito forte na vida daquele rapaz. E é assim que nós devemos buscar nas nossas orações esse sobrenatural, ir até o fim, não parar no meio do caminho. Eu dou glória a Deus porque tem sido difícil, mas Deus tem levantado pessoas fiéis que têm me ajudado, que têm sustentado esse ministério nas ruas. Essa igreja mesmo tem se levantado para isso e tem sido bênção demais. Se não fosse essa igreja, os irmãos que aqui têm aquele ministério, não sei se ele estaria de pé, mas Deus sabe. E eu fico assim, imaginando, eu sem aquele ministério, eu sem ir às ruas, é muito ruim. E eu fico imaginando que já passou de 2 anos, já vamos caminhando para o 3º ano, e Deus tem honrado, Deus não tem me dado, além do que a vontade, tudo que vem é vontade de fazer mais e mais, e não de retroceder, e não de parar. E eu fico feliz por isso, porque muitos param, muitos desistem do arado, porque a coisa não é fácil, não é simples. E voltando para o texto, ele fala, aí ele começa a falar, eu acho essa parte interessante, que ele começa a falar como se fosse o próprio Deus falando comigo, com você, para os nossos dias de hoje. Como eu disse no começo, ele nem dava conta que ele estava sendo boca de Deus para milhares e milhares de pessoas. Ele fala assim, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Então ele começa a falar com a ótica de Deus. Ele orando, ele começa a falar com a ótica de Deus. Por isso ele era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O Senhor, ele fala que ele não aguenta o soberbo, o que se acha, o que começa a achar que pode, que tem o controle, que é o cara que sabe o que acontece. Isso é a maior ruína na vida de muitos pastores, na vida de muitos líderes, na vida do homem orgulhoso. Ele começa a achar que pode, é a ruína dele. Quando ele achar que ele vai subir nesse altar e que é ele que vai fazer, ele pode ter certeza que a ruína está próxima.
Não, que eu estudei, que eu faço, eu aconteço, que eu me dedico, eu faço. Não vai por esse lado, não. Temos que estudar, temos que ler, temos que meditar, refletir, buscar, fato. Mas não vai achando que é nós que fazemos algo, não, que nós não fazemos nada. Quem faz é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E se eu não chegar aqui, me humilhar e colocar essa condição que eu tenho nas mãos do Senhor, a minha condição, Senhor, é ser usado, mais nada, porque eu de mim nada tenho. Eu nada posso trazer para este povo se o Senhor não colocar e não fluir através dos meus lábios. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou capaz. Vocês lembram das histórias aqui bíblicas? Todos os escolhidos se diminuíam, todos os escolhidos se colocavam como pequenos. Nenhum deles se colocou como soberbo, como poderoso, como podia. Todos tentaram fugir do seu propósito, por causa da sua pequenez, por causa da sua condição natural. Todos se diminuíam, nenhum se exaltou. Por isso que viraram testemunhos, por isso que foram honrados, por isso que viraram grandes homens de Deus. A humildade é tudo, a dependência de Deus é tudo. Sem Deus nada podemos fazer. E ele fala que ele vai destruir aquele que gosta de falar mal dos outros, que fica difamando as escondidas. Temos como esconder alguma coisa de Deus, igreja? Você pode fazer debaixo da terra, a 1000 metros debaixo da terra, ele sabe o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Temos que vigiar realmente, porque uma coisa é você comentar e outra coisa é você falar mal. Às vezes você pode comentar uma coisa, uma fraqueza, um erro do irmão, não quer dizer que você está falando mal, mas Deus sabe quando aquilo tem maldade, quando aquilo vem para degrinir, quando aquilo vem para diminuir, para ofender aquela outra parte. Deus sabe. Nós não podemos achar que vamos enganar a Deus, que não vamos enganar nunca. Nunca nós vamos ter essa capacidade. Então, às vezes você faz um comentário do irmão, o irmão está falando mal. Às vezes não. Mas às vezes está. Quem sabe disso? Eu? Você? Não. Deus sabe. Deus sabe. E aí ele fala, né, que ele vai destruir aquele que tem olhar altivo, um coração soberbo, ele não suporta. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo e andam num caminho reto. Esse me servirá. É o próprio Deus falando comigo, com você, através da boca da oração de Davi. Ele procura esses, os fiéis. Esses eles vão se tornar reto pela misericórdia e a graça do Senhor. Não porque são capazes. Mas o que é ser fiel então? Se a pessoa ainda não é reta, se ela ainda, né, precisa buscar cada dia essa retidão, o que é ser fiel? Alguém fala para mim, por favor, o que é ser fiel? É ser santo? Não. É não errar? Ser fiel é não desistir. Ser fiel é não desistir, independente das circunstâncias. Você está lutando um bom combate. Está fácil, você está lutando. Está difícil, você está lutando. Está na glória, você está lutando. Está na lama, você está lutando. É não desistir, é essa fidelidade que Deus quer de mim e de você. Não desista, não temas, não desista. É essa fidelidade, igreja. É essa fidelidade que o Senhor quer de mim e de você. É não desistir. Não desistir de ler a Bíblia, não desistir de orar, não desistir de amar, não desistir de fazer as boas obras, não desistir de ser misericordioso, não desistir de resplandecer aquilo que você aprende aqui todos os domingos, todas as quintas, todas as terças-feiras nos lares. É não desistir.
Ah, não, estou cansado, tá ficando difícil no culto. Acho que eu vou desistir do culto de terça-feira. Ah, não, vou desistir do culto de quinta porque está ficando difícil. Estou dormindo tarde, está ficando... Ah, não, vou desistir da oração porque estou orando, não adianta, não vejo resultado. Não desista, igreja. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista. E ele coloca: o que anda no caminho reto, esse me servirá. Para servir ao Senhor, é necessário santificar a sua vida. E como santificar? Se esforçar para escolher o que agrada a Deus e não o que te agrada. Tem muitas pessoas que querem servir, querem estar no altar, querem fazer as boas obras, mas não querem largar o pecado, não querem largar a velha vida, não querem largar os seus prazeres, não querem largar o que gosta, carnalmente falando. Aí é complicado. Não tem como estar com um pé lá, outro cá. Eu preciso ter escolhas, e essas escolhas vão deixar marcas, vão deixar dores. Essas escolhas vão ser dolorosas, mas elas vão me levar à retidão, vão me levar a ter o privilégio de servir na casa do Senhor. E não de ser servido, mas de servir na casa do Senhor. Tem muitos que vêm para ser servido, mas melhor coisa é dar do que receber. Você tem se maravilhado em ser servido? Glória a Deus. Mas você vai se maravilhar muito mais em servir. Muito mais você vai viver o sobrenatural quando você estiver servindo. São processos. Hoje eu sou servido, amanhã sou capacitado a servir. E ele continua, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Volto a dizer, tem como enganar. Eu posso enganar o pastor, o Claudinei, qualquer um irmão. Posso, facilmente. Às vezes Deus me, Deus me permite fazer isso pelas minhas escolhas. Mas tem como eu enganar o dono da casa? Vai chegar uma hora que eu vou ser retirado. Vou ser retirado. E a palavra fala: ai daquele que vier o escândalo. Ai daquele por quem vier o escândalo. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Tem vidas que são realmente uma mentira. Ela acredita na própria mentira que ela vive, que ela professa. Vive um conto de fadas. Vive algo que não é verdade. É como aquele bêbado que acabou de beber, você fala com ele: não faz isso com a sua vida não. Não bebo não. Tá exalando como é que fala, o perfume, né, ali, o álcool ali, tá exalando. Não, eu não bebo não, nem bebi hoje, você tá... Aí continuando ele fala: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desagarrar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. A iniquidade, igreja, é um pecado premeditado. Ele é um pecado que ele vai sendo construído lá dentro. Ninguém sabe, mas você sabe que ele está sendo gerado. Ele não é um pecado espontâneo. A iniquidade é algo que ela precisa, como uma semente, de um tempo para ela crescer, germinar dentro de nós. Nós temos o poder de eliminar a iniquidade na nossa vida. O pecado ele tem que ser um acidente.
Acidente é o quê? Uma coisa espontânea. Aconteceu. Você não esperava, de repente aconteceu e ponto. Mas a iniquidade é algo que nós vamos maquinando. É algo que nós deixamos crescer dentro de nós. É algo que, se nós não vigiarmos, toma conta do nosso ser. E se ele tomar conta, dificilmente você consegue arrancar, se não for pela graça e a misericórdia de Deus. Então o Senhor, ele abomina essas pessoas, que elas estão cultivando o pecado, estão maquinando o mal, estão premeditando aquilo que desagrada a Deus, estão fazendo aquilo, como se diz, com prazer, com alegria. Você já viu aquelas pessoas que têm alegria em fazer a maldade, igreja? Tem alegria em ser mal, vê a coisa ruim acontecendo e fica rindo. Eu convivi com muita gente assim, pessoas que vê a derrota alheia, a desgraça alheia ali, fica rindo e fica feliz com aquilo. Consegue ficar feliz com a derrota do outro. Felizmente tem umas pessoas que são assim. Quando ela ouve a notícia que o outro lá tombou, ele solta até foguete. Ele não solta foguete para nada, mas para a derrota do outro ele solta até de 12 tiros lá. É triste isso. Essas pessoas vão ser exterminadas pelo Senhor. O Senhor é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Amém, igreja? Então esse texto, ele é uma oração de Davi. Volto a dizer, ele é uma oração que mostra o quanto ele queria ser fiel, andar em retidão e cumprir com o seu exercício de rei até o fim. Ele precisava de algumas coisas para que ele viesse permanecer como um rei que dava um bom testemunho. Então ele começa a declarar. Então eu peço a você que medite novamente sobre esse salmo. Olha aqui o exemplo de Davi, busca também esse exemplo, se humilhar, rasgar o seu coração mesmo, ser sincero. Procura não falar mal das pessoas com maldade, porque Deus tem visto. Se o homem não tem visto, Deus tem visto. Ah não, comentei só com a Adriana ali, ninguém escutou. Deus escutou. Então são instruções extremamente importantes, para que eu e você venha cumprir com o nosso chamado, venhamos vencer essa carreira, venhamos chegar ao final. Aquele que perseverar até o fim, esse será? Vamos perseverar, vamos até o fim, vamos primeiramente buscar adorar o Senhor, como o começo do texto, vamos cantar, vamos se alegrar na presença do Senhor, vamos chegar aqui na casa do Senhor, não buscando assim, não, hoje Deus tem que falar comigo, hoje Deus tem que falar comigo. Não, vamos chegar primeiro dando o nosso melhor para Deus, vamos chegar primeiro se alegrando na presença do Senhor, vamos chegar primeiro dançando na presença do Senhor, vamos chegar exaltando esse Deus maravilhoso, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, igreja? Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém?